Abra sua Bíblia no livro de Ruth e vamos ao primeiro capítulo. Estamos começando hoje a exposição desse livro. É um dos livros históricos do Antigo Testamento. Você deve saber que há livros históricos no Antigo e há um livro histórico no Novo Testamento. O livro histórico do Novo Testamento é o livro de Atos. O Novo Testamento tem os Evangelhos, o livro histórico, que é Atos, as cartas paulinas, as cartas gerais e o Apocalipse, não é? A literatura apocalíptica do Novo Testamento é o próprio Apocalipse, não é? E você tem no Antigo Testamento o Pentateuco, que é formado dos primeiros 5 livros, por isso Pentateuco, os primeiros 5 livros. E depois entra os livros históricos, não é? Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Seguido depois dos livros sapienciais, sabedoria ou poéticos, não é? Que é a partir de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, e aí segue-se profetas maiores, a partir de Isaías, profetas menores até o Malaquias, não é? Então, basicamente, são essas 10, digamos, prateleiras de formação bíblica. A Bíblia que você tem nas mãos é feita exatamente ou formada a partir dessa divisão para nós. Originalmente ela não tem essa divisão, mas para que a gente consiga assimilar melhor os textos, não é? Tanto quanto a divisão de versículos, de capítulos, tudo isso é formado para que a gente compreenda melhor e possa achar de uma maneira mais eficiente o texto bíblico. E hoje nós vamos tratar do livro de Ruth. Quando a soberania de Deus brilha no sofrimento. A soberania de Deus é um viés que perpassa por toda a Bíblia, mas há alguns livros especificamente, e aqui está, claro, incluído o livro de Ruth, que a soberania de Deus é exaltada de uma maneira muito diferenciada. E nós vamos ver aí a leitura de todo esse texto. Nós vamos, nas próximas quartas-feiras, fazer a leitura de todo o texto e fazer a exposição de todo o texto. E hoje nós vamos começar a fazer essa leitura a partir do verso 1 do capítulo 1. Vamos todos, então, ao texto bíblico, que diz assim: na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe, com sua mulher e os 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar na terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, e uma delas chamava Orfa, e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então, ela partiu do lugar em que havia morado com suas 2 noras. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras: ide e voltai, cada uma para a casa de sua mãe.
O Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram e também comigo. Queira o Senhor que cada uma de vós encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz e lhe disseram: sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. Mas Noemi respondeu: voltai, minhas filhas, por que virias comigo? Poderia eu ainda ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. Ainda que eu dissesse que há esperança e me casasse esta noite, e depois tivesse filhos, por acaso irias esperar até que eles crescessem? Esperarias por eles, sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em voz alta. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Rute permaneceu com ela. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Mas Rute respondeu: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Quando Noemi viu que Rute estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Até aí. Muito bem. A história de Rute tem pelo menos 3.000 anos. É uma história que acontece, ou que aconteceu há muito tempo. Mas quando nós olhamos para esse texto, nós temos uma sensação de que ela é tão atual. O estilo literário é belíssimo. Quem escreveu Rute certamente o fez com a intenção de escrever da melhor maneira possível. O texto é muito bem formado. As informações são bem precisas naquilo, é claro, que o autor se propôs a dizer. E o livro de Rute, ele é, se não o poema mais belo da Escritura, um dos poemas, pelo menos, mais belos da Escritura. A Bíblia, ela tem, é claro, a história de tantos casais, de tantas famílias, não é? Mas poucas famílias na história bíblica, nos escritos bíblicos, têm tanta tristeza e ao mesmo tempo tanta beleza quanto o livro de Rute, quanto vemos aqui no livro de Rute. E aí fica difícil tanto datar o livro quando ele foi escrito, não é? E quem escreveu o livro? Quando aconteceu, a gente sabe. O texto diz que foi na época em que os juízes governavam. O tempo, na história, sabemos quando ele aconteceu, mas nós não sabemos quando ele foi registrado, quando ele foi escrito. Certamente, ele foi escrito bem depois de Davi. E para que você tenha uma ideia, o livro, ele é da época em que os juízes governavam. Ele começa dizendo na época em que os juízes governavam, mas ele termina apontando para o reino de Davi, embora o tempo do reino de Davi não houvesse chegado. O ponto é que nós vamos ver que no final desse livro, ele termina dizendo que Rute, não é, e Boaz
geraram a Obed, Obed gerou a Jessé e Jessé gerou a Davi. Ou seja, muitas gerações haviam passado depois ou antes que isso fosse registrado, tá? A história foi registrada bem depois do que aconteceu. Você vê no capítulo 4, por exemplo, uma das personagens principais desse texto é Boaz, e quando ele vai fazer um trato com um outro parente resgatador, você vai entender o que é isso. O autor diz assim: antigamente em Israel os tratos eram feitos assim. Significa que quem escreveu está longe do que houve. Você compreende? Mas o texto é muito preciso, o texto é muito rico em detalhes, e aí isso nos dá uma sensação de frescor da história, como se isso não tivesse tão distante de quem escreveu. E é claro, está aqui a nítida certeza de que o Espírito Santo inspirou completamente a escrita desse livro. É palavra de Deus para nós, não é? E diante disso, a gente percebe que assim como Esther, Ruth é um dos raríssimos livros da Escritura que leva o nome de uma mulher, não é? Esses dois somente. E as personagens principais são duas mulheres, não é? Ruth e Noemi, são as duas que começam o livro e terminam o livro, do capítulo 1 até o capítulo 4. Elas estão aí em todas as cenas, praticamente, dos 85 versículos do capítulo 1 ao capítulo 4, você vê essas duas mulheres. Isso nos ajuda a notar que a Bíblia não é contra as mulheres, como tanta gente costuma dizer. Aliás, quando você lê a Bíblia, e se você lê exatamente com as lentes corretas, você vai ver o quanto Deus preservou as mulheres. Um exemplo básico: Deus só mandava para a guerra os homens, e as mulheres ficavam em casa. Deus protegendo as mulheres, Deus cuidando das mulheres. Isso é só um dos fatos, não é? Então, ao contrário da Bíblia ser vista com esse invólucro machista, muito pelo contrário, é um livro que registra o cuidado de Deus com as mulheres de forma muito especial, como o próprio Pedro vai dizer no capítulo 3 da primeira carta, que elas são vasos mais frágeis, especificamente no verso 7. Tá? Então, diante disso, nós vemos a importância, sobretudo nesse livro, a importância das mulheres na história da redenção. Sem as mulheres, não haveria Messias. O Messias veio, as gerações aconteceram exatamente porque Deus usou as mulheres. E é claro, isso não traz nenhuma ponta de feminismo, assim como também não de machismo. A Bíblia sempre mostra que Deus fez cada um para algo que é precioso e algo reservado exatamente tanto para o homem quanto para a mulher. Diante disso, vamos à exposição do texto. Bota só um retorninho aqui para mim mais, para me ajudar. O verso 1 diz assim, leamos juntos: na época em que os juízes governavam. Quando Israel entrou na terra prometida, não havia rei em Israel. E eles ficaram 400 anos sem rei. 400 anos. E durante esses 400 anos, Deus levantou juízes para cuidar do povo. 15 juízes exatamente, para orientar o povo. E conforme nós falamos no último domingo pela manhã, a época dos juízes era uma época extremamente pecaminosa. Uma época em que o povo se dedicava a pecar contra Deus e gemia com as consequências do pecado. E claro, clamava a Deus misericórdia. E claro também, Deus misericordiosamente levantava juízes em favor do povo. E a Bíblia diz que enquanto esses juízes estavam vivos, o povo estava bem, obedecendo a Deus.
mas quando o juiz morria, o povo voltava a pecar de novo. E esse ciclo acontece muitas vezes no livro de Juízes. O sintoma disso é o último versículo de Juízes, que diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, e cada um fazia o que lhe parecia certo. O que é certo? O que eu acho certo, eu faço. Você imagina um lugar onde todo mundo faz o que é certo, não tem governo. O que tem são juízes para tirar o povo, vamos dizer, do incêndio. Isso é uma coisa muito difícil. Aqui na história nós vemos isso. Sintoma disso está na época em que os juízes governavam a terra. O texto diz: houve fome na terra. Está aqui então a capa do jornal da época. Grande fome em Judá, grande seca geral. E você sabe que onde tem fome, tem falta de chuva. E no Antigo Testamento especificamente, Deus reprovava o povo de algumas maneiras, e uma das formas mais severas que Deus imprimia o seu juízo era cerrando os céus para que não chovesse. Você deve ler aí dezenas de textos, não é? Na sua Bíblia, que fala sobre isso. Aliás, fome é um tema muito forte nesse livro, no livro de Ruth. Por exemplo, em Levítico, livro de Levítico capítulo 26, o texto diz assim no verso 3: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprirdes, eu vos darei chuva no tempo certo, a terra dará seu produto e as árvores do campo darão seu fruto. Verso 5, leia junto. A debulha se vocês andarem na minha presença, eu vou mandar chuva, o alimento vai brotar e vocês serão abençoados. Contrário disso, se o povo pecar contra Deus, se eu tiver de reprovar o povo, se eu tiver de enviar juízo, eu vou cerrar os céus e vou cancelar as chuvas, digamos assim. Era comum esse tempo, por exemplo, na época dos patriarcas, isso aconteceu. Abraão saiu da sua terra num tempo de seca, num tempo de fome. Isaac saiu da sua terra num tempo de fome. Jacó, por exemplo, saiu de sua terra para morar com o seu filho José no Egito, que à época era governador do Egito. Era uma grande fome em toda a terra, para que a gente compreenda isso. Um outro tema marcante neste livro é casamento. Não tem como ler Ruth sem falar de romance, sem falar de família, sem falar de casamento. E é um pano de fundo muito claro. O verso 1 diz assim ainda: por isso, ou seja, por causa da fome, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Bem, que terra de Moabe é essa? Quem é Moabe? Moabe dava para ver lá na linha do horizonte, quem olhasse de Judá, quem olhasse de Belém. Os montes de Moabe eram avistados ao longe, do outro lado do mar, o Mar Morto. Embora não fosse tão distante, Moabe não era um lugar amistoso para os judeus. Eram uma espécie de meio primos, mas que não se falavam e não se davam nada bem. A gente percebe isso, por exemplo, em Números capítulo 21, quando o povo tem que passar perto das terras de Moabe e os amorreus vão contra Israel. Israel acaba vencendo essa batalha, não é? E aí você percebe que há uma animosidade entre esses 2 povos. Você percebe também o rei Eglon, lá na época dos Juízes, capítulo 3, quando ele invade Israel e vai subjugar Israel por 18 anos. Tudo isso faz parte da rinha que existia entre Israel e Moabe. O texto diz: por isso um homem de Belém de Judá foi morar um tempo em Moabe com a sua mulher
e seus 2 filhos. Imagine, meus irmãos, que situação difícil, que situação complicada. Agora este homem sair da sua terra, sair de uma terra de fartura, não é? O nome Belém já mostra isso, que mostra fartura, não é? A casa do pão, e ele sai dessa casa de pão, porque não tem pão mais, e ele vai morar no meio de gente que não tem nem um pouco de boa vontade de recebê-los. E essa família chega nesse contexto, dessa maneira. E há muita especulação sobre por que Elimeleque tomou essa decisão. Alguns dizem assim, não, Elimeleque errou, não perguntou a Deus, ele tomou a decisão errada, saiu assim sem pensar, foi morar numa terra assim distante. Nós não vemos Elimeleque pedindo a Deus direção, é fato. Mas também não vemos nenhum momento Deus dizendo não vai, e ele foi. O que nós conseguimos ver no texto, apesar de todo o desdobramento difícil, complicado e doloroso que a decisão de Elimeleque fez surgir na história dessa família, apesar de tudo isso, nós vemos Elimeleque tomando uma decisão conjunta com a sua família. Ou seja, ele sai de casa, mas ele não vai sozinho. O que o texto mostra é que ele leva a sua mulher e os seus 2 filhos. Ele compreende que em Belém está ruim, que não está bom, e ele tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma decisão, e ele sai. Mas ele não deixa, por exemplo, a sua família à mercê, não deixa a sua família para trás. Se é correta ou não essa decisão, ele toma e assume a sua família com ele. Ele leva com ele, ele traz isso para si mesmo. E a gente percebe que seja, meus irmãos, de uma forma correta ou de uma forma humanamente equivocada, porque nós vemos toda a soberania de Deus perpassando todo o livro, e sabemos que nada disso teria acontecido se a própria soberania de Deus não tivesse conduzindo esses fios das decisões, inclusive de Elimeleque. Sabemos que ainda assim há decisões que nós tomamos que vão gerar implicações permanentes, duradouras. E isso nos chama atenção, em primeiro lugar, para que nós prestemos bastante atenção com o tipo de decisão que a gente precisa tomar. O verso 2 diz assim, lê comigo: o nome do homem era Elimeleque, o nome de sua mulher, Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar na terra de Moabe, permaneceram ali. Apesar desses nomes todos aparecerem na história, Noemi é a personagem principal aqui do texto. É claro, depois com Ruth, não é? Mas Noemi é a mulher usada por Deus aqui de uma maneira principal, como protagonista. Elimeleque, diz o verso 3, marido de Noemi. Elimeleque significa aquele para quem Deus é rei, Noemi significa agradável. Elimeleque, marido de Noemi, morreu, ela ficou sozinha com 2 filhos. Aí começa as sendas amargas de Noemi. Que coisa difícil. Saiu de casa para uma terra estranha, ok? Não se sabe como chegaram lá, qual foi o primeiro emprego de Elimeleque, não se sabe qual foi o tipo de crise que sofreram, que enfrentaram. A Bíblia não diz isso aqui, mas o fato que a Bíblia diz que quando eles estavam lá, as coisas estavam começando a se ajeitar, Elimeleque morreu. Eu não imagino que Elimeleque tenha saído de casa pensando que não ia voltar. Já parou para pensar nisso? Eu imagino que Elimeleque tenha dito o seguinte: vamos passar um tempo na terra de Moabe, quando as coisas se acertarem por aqui, nós retornaremos, nós voltaremos. E ele sai de casa, ele toma, neste sentido, a última decisão mais importante de sua vida.
O ponto aqui é que a gente não sabe qual será a nossa última decisão. O que nós vamos fazer por último na vida? Por isso nós precisamos prestar sempre bastante atenção naquilo que decidimos. O que Elimeleque nos mostra é que todos nós, se temos certeza que vamos partir, se é que podemos ter essa certeza, nós não temos certeza se vamos retornar. Esse é um ponto importante, que a nossa vida é tão breve e que nós não conseguimos ter recursos, quaisquer que sejam, para prever, para antever, para afirmar que nós concluiremos aquilo que nós começamos. Por isso, meus irmãos, essa mulher começa a sofrer uma perda que é muito difícil. Ela experimenta pela primeira vez, e aqui, única vez também, o fato ou o fardo da viuvez. Me lembro que assim que minha mãe ficou viúva, isso foi no ano de 2012, tempos depois, não sei por quanto tempo isso aconteceu, ou quanto tempo depois isso aconteceu, se foram 6 meses, ou foi um ano, não sei. E ela me contou que um dia estava só em casa, meu pai já havia falecido, e ela estava pensando lá com as suas elucubrações, seus pensamentos, e de repente ela teve alguma ideia, e ela pensou em compartilhar com o esposo. E quando ela foi chamar o nome do meu pai, ela disse, filho, e ela lembrou que ele tinha falecido. Foi uma questão de segundos, um lapso, um relâmpago, uma coisa assim rápida demais. Ela experimentou a falta de uma maneira mais profunda naquele dia, porque ela estava tão habituada já por 38 anos, virar e perguntar alguma coisa, dizer alguma coisa, que naquele momento ela se esqueceu, foi feliz em esquecer que estava só, mas logo foi lembrada de sua viuvez. Noemi está aqui, meus irmãos, tentando se adaptar numa nova fase dificílima, numa fase que ela está fora de casa, numa fase que ela não está perto de seus parentes, que ela não está na sua casa. E como é bom quando você está na sua casa, não é verdade? Quando você olha para as paredes e diz o seguinte, eu conheço isso aqui. Não é? Pode estar desarrumado do jeito que for, mas a sua casa é melhor do que o melhor e mais luxuoso hospital que possa existir. Você pode estar internado no Quinta D'Or, lá, eu não sei se é Copacabana, eu sei que na zona sul do Rio de Janeiro, no leito mais preparado, com os melhores médicos, e não importa onde você more, o que você quer é ir para casa, não é verdade? E podem ser as férias melhores de sua vida. Você pode estar no resort, você pode estar em qualquer lugar desse mundo. Tem uma hora que você diz assim, eu quero a minha casa. Agora você imagina Noemi dizendo, eu quero minha casa, mas eu não posso voltar. E a gente fica pensando, como é que a soberania de Deus se encaixa nessas histórias tão difíceis? Por onde passam os fios invisíveis da soberania de Deus? Onde está Deus quando a gente parece amargar as páginas mais difíceis? Não é essa pergunta que a gente faz às vezes? Porque às vezes as questões do Senhor são tão invisíveis para nós, e é claro que tão reais. Agora falando dos filhos Malom e Quilion, verso 4 diz assim, lemos juntos, eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa, e outra Ruth. Gente, estão aqui decisões difíceis, porque assim como Elimeleque, certamente Malom e Quilion pensavam que voltariam, e eles se casam com moabitas. Não era comum que isso acontecesse em Israel. Israelitas casavam com israelitas, mas eles encontram 2 moabitas, Orfa e Ruth, e eles tomam essa decisão, é uma decisão de vida, uma decisão importante. Então eles estão em um lugar estranho, tomando uma decisão importante de implicações permanentes. Veja como isso acontece
E quantas vezes você não acha que terá de tomar uma decisão séria e tem de tomar uma decisão séria? Você vira um dia para o outro e você pensa, ontem eu não tinha que tomar essa decisão, agora eu estou tendo que tomar essa decisão. E eles estão nessa situação aqui. Quero abrir um parêntese importante, que talvez eu já tenha até feito aqui, mas é indispensável que faça. Quando eu olho para Malom e Quilion, eu vejo filhos obedientes que honram aos pais. Eles já estão na época de casar, e eles poderiam muito bem dizer o seguinte: pai, mãe, vocês estão indo para Moabe, mas nós estamos por aqui, nós gostamos do nosso meio, nós vamos dar um jeito de ficar por aqui, e vocês podem seguir a vida. Que nós vamos ficar por aqui? Não, eles seguem aos pais em obediência. O que nos salta aos olhos é o significado do nome de Malom e Quilion. Certamente você já sabe que Malom e Quilion significa fraco e franzino. O que nos dá, não com tanta certeza, mas uma suposição de um diagnóstico desses dois jovens. Um diagnóstico de que eles tenham nascido com dificuldades físicas sérias. A Bíblia não diz isso, isso está nas entrelinhas do texto. Porque o nome de uma criança era dada quando ela nascia, não tinha nada de exame para dizer. Há pouco tempo atrás isso não existia também, não era verdade? Bom, se for menino é esse nome, se for menina é esse nome, só tinha isso. Ninguém sabia se era menino ou se era menina. E muitos dos nomes que eram colocados tinha muito a ver com o histórico da gestação, com o tipo de parto. Por exemplo, quando Raquel tem Benjamim, qual seria o nome dele? Benoni, porque com dores o tive. Aí alguém ter misericórdia dizendo, não bota esse nome no menino não, bota Benjamim. Aí salvou a safra do Benjamim. Na hora que nasceu, queria botar o nome no menino e alguém ali livrou, e é claro que pôde livrar porque Raquel veio a falecer logo ali. Mas nós vemos que nessa história Malom e Quilion ficam com esses nomes e a gente não sabe por quê. E quando nós olhamos para a história, eles partem precocemente, tanto um quanto o outro. Bom, essas são suposições, não podemos afirmar. O fato que nós podemos afirmar e aplicar é que eles estão junto de seus pais. Eles estão ali vivendo. Nós não sabemos a textura do relacionamento, mas eles estão vivendo ali na velhice dos pais, e nem sempre, ou melhor, em boa parte das vezes, é difícil essa fase, não é fácil. E o texto diz que eles viveram ali quase 10 anos, quase 10 anos. Agora que interessante, gente, o texto diz assim, viveram ali quase 10 anos. Não dá vontade de querer saber mais coisa, porque a gente sabe o que a Bíblia diz, mas a gente sabe que 10 anos não cabem num livro de 4 capítulos, principalmente no primeiro capítulo, que fala da família inteira em um capítulo só. Depois eles não aparecem mais. Deus não nos traz os detalhes, as minúcias da história de Malom, Quilion, Noemi e Elimeleque. Resume-se as dores dizendo, morreram, partiram, ou ficaram quase 10 anos, mas o que aconteceu ninguém sabe. Muito do que houve não sabemos. O fato é que isso também acontece com cada um de nós. As pessoas leem os temas centrais da nossa vida, elas participam das histórias mais visíveis, mas só Deus conhece aquilo que o outro não sabe. Só Deus sabe das dores dos últimos 10 anos, por exemplo, da vida de alguém. Isso não é público, porque Deus não publica os detalhes da nossa vida, mas o que é público é que em todos os detalhes da nossa vida Deus está conosco. O que é visível não são os detalhes da nossa história, as minúcias da nossa história. O que se torna visível é que mesmo nas coisas mais escondidas ou nas reveladas, Deus nunca deixa de estar conosco. Isso é seríssimo. E podem ter passado 10 anos em sua vida,
E pode ser que muita gente não sabe que você vive, e que aquilo que for registrado para a maioria não passa de temas centrais. Mas Deus conhece as minúcias do coração. Deus conhece os lamentos, os choros, as angústias das noites, dos travesseiros. E aqui, o texto traz para nós a notícia também da partida de Malom e Quilion. Verso 5 diz: também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Agora veja, a Noemi sem o esposo, e agora sem os 2 filhos, e ela olha em volta, tem 2 moabitas perto dela, e as 2 moabitas são noras, e você sabe que nora e sogra nem sempre se dão bem, mas aqui está se dando bem. Essas meninas são gente boa. Noemi também é uma sogra gente boa. Elas estão ali se olhando naquele pranto, naquela dor, estão juntas. E aí a gente percebe que Noemi compreende, meus irmãos, que a soberania do Senhor está agindo de maneira dolorosa, que a providência do Senhor nesse momento da história dela está sendo muito amarga. Compreenda isso. Às vezes a providência do Senhor nos faz sorrir, e às vezes a própria providência do Senhor nos faz chorar. Nem sempre os cristãos sabem disso, porque se está chorando é o diabo, se está rindo é Jesus. Nem sempre. Aquele que pertence a Deus tanto sorri quanto chora nas mãos do próprio Deus. Compreende? Veja as palavras da Noemi para aquelas 2 meninas. Verso 13, leia comigo: a minha amargura é maior do que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Compreende? A mão do Senhor se voltou contra mim. A providência está escrevendo algo na história que foi necessário passar pelas linhas da minha dor. Deus está fazendo algo, e este algo inclui o meu sofrimento. Alcance isso. Tem uma hora que a mulher de Jó diz o seguinte: amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí o Jó, lá no capítulo 2, no verso 10, ele diz assim: por acaso não receberemos de Deus apenas o bem? Será que a gente também não vai receber a desgraça? De Deus. Desgraça da parte de Deus. Sou estranho? O que ele está dizendo? Mulher, você acha que pelo fato de nós termos perdido, Deus perdeu o controle? Você acha que essa aparente dor, essa aparente desgraça nos joga para longe da soberania de Deus? Você acha que eu vou amaldiçoar o meu Deus para morrer? Um Deus que é soberano e que há de se levantar sobre a terra? Ele já teria dito: eu sei que o meu Redentor vive. E depois desse texto nós lemos: e Jó em tudo isso não pecou com seus lábios. O que nós vemos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é que a providência do Senhor, essa divina soberania, por vezes também escreve os seus caminhos, utilizando o nosso sofrimento. Agora deixa eu abrir um ponto aqui. O fato é que todo mundo sofre. Vamos repetir isso. O fato é que todo mundo sofre. Você conhece algum ímpio que não sofra nessa vida? Você conhece algum justo que não sofra nessa vida? Todo mundo sofre, justos e ímpios. A diferença, meu irmão, minha irmã, é que o sofrimento do justo tem um propósito
soberano de Deus, tem uma providência de Deus guiando todas as coisas, porque todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o propósito dele, e o resultado disso é, porque, quais são todas essas coisas e qual é o propósito de todas essas coisas que concorrem juntamente para o bem? Para que nós sejamos conformes à imagem de seu Filho. Verso seguinte a esse de Romanos capítulo 8, verso 28. E aí, no versículo 6, Noemi ouviu falar que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe alimento, e o texto diz que ela decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Uma fresta de esperança, uma dificuldade danada, uma tristeza profunda, choro daqui, choro dali. De repente chega a notícia: Deus mandou chuva lá em Belém, está tudo nascendo, tudo brotando, o mercado está cheio, o sacolão está em promoção. Aí a Noemi diz assim: é agora que eu arrumo minha bolsa e volto para minha terra. Aí você imagina, ainda que com muita tristeza, essa fresta de esperança. Na verdade, eu imagino que esse tempo de fartura que volta para Belém é uma daquelas entre safras em que um juiz estivesse julgando o povo. Lembra que quando tinha um juiz, Deus estava abençoando o povo? Talvez seja um desses momentos da história. E o verso 7 diz que então ela partiu do lugar em que havia morado com as suas 2 noras, e enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas noras, lemos juntos comigo: ide, voltai, cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor seja bondoso convosco, assim como fostes bondosas com os que faleceram, também comigo. Gente, que noras boas, hein? Vocês precisam voltar para a casa da mãe de vocês. Vocês foram boas esposas, foram boas com os meus filhos. E aí que uma dica para nora, as noras digam amém. Amém, milhares de noras nessa noite. Se você quer ganhar sua sogra, cuida do filho da sua sogra, tá certo? E aí você vai ganhar com muito louvor, como diz lá a irmã do hino. Mas que sogra também, que sogra boa de ficar perto, é a Noemi, não é? Ela está indo embora e elas dizem: não, eu vou com a senhora, não, nós vamos juntos, nós vamos juntas. Queira o Senhor, verso 9, que cada uma de vós, disse Noemi, encontre segurança na casa de outro marido. Mas quando as beijou, elas começaram a chorar em alta voz e lhe disseram: sem dúvida voltaremos contigo para o teu povo. E aquela mulherada chorando, abraçando, aquela coisa toda, borrando maquiagem, e você conhece isso aí, não é? Mas Noemi respondeu 2 pontos, diz o texto: voltai, minhas filhas, porque virias comigo, poderia ainda eu ter filhos para lhes dar como maridos? Voltai, minhas filhas, ide, pois já estou velha demais para me casar. E ainda que eu dissesse que é esperança e me casasse esta noite, depois tivesse filhos, por acaso esperarias até que eles crescessem? Não dá tempo, ela está dizendo. Esperarias por eles sem se casar? Não, minhas filhas. A minha amargura é maior que a vossa, pois a mão do Senhor se voltou contra mim. Então elas começaram novamente a chorar em voz alta. Em seguida, Orfa despediu-se de sua sogra com um beijo, mas Ruth permaneceu com ela. Está acompanhando a emoção? Gente, tem muita emoção nessa história. O livro de Ruth é extraordinário. Veja. E Noemi lhe disse: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Repita isso comigo: a sua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Com a proposta, volta também com ela, diz o texto. Mas Ruth respondeu:
não insistas comigo para que te abandones e deixe de seguir-te. Pois onde quer que fores, irei também. Onde quer que ficares, ali ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Muita gente usa isso aqui para casamento, convite de casamento, não é? E é uma sogra falando, é uma nora falando para a sogra. Veja, tem muita coisa sendo dita aqui em poucas palavras. Eu acho que é importante a gente desembrulhar isso aqui para que a gente compreenda melhor. Em primeiro lugar, Ruth ensina aqui a maneira que devemos cuidar daqueles que são ligados a nós no tempo da velhice. Ela diz o seguinte: não insistas comigo para que te abandone e deixe de seguir-te, pois onde quer que fores, irei também, e onde quer que ficares, ali ficarei. A senhora está idosa, a senhora vai voltar para uma terra que agora já se passaram 10 anos, a senhora não tem parente lá, a senhora disse que não tem parente, que não tem ninguém que a senhora conheça, e a senhora vai voltar sozinha. Não posso permitir isso. Se a senhora ficasse, eu ficaria, mas já que a senhora vai, eu vou com a senhora, eu vou cuidar da senhora. E aqui, meus irmãos, uma luta muito difícil, porque Ruth é uma mulher nova, Ruth podia se casar de novo, Ruth tinha uma vida inteira pela frente, mas Ruth foi benevolente com a sua sogra, porque não deixou a sua sogra fora de sua vida. Velho, permita-me o português, o tupiniquim, mundano, escrachado. Velho não serve para quase ninguém, não é verdade? Isso é lá fora, não estou falando na igreja. É só fazer a contagem na família, para ver se dá todo mundo no carro no dia de levar todo mundo no cinema. Tem 7 pessoas, ou melhor, 6 pessoas, o carro tem 5 vagas, aí na hora da contagem, não dá todo mundo. Por quê? Não contaram com a idosa. Não, a avó não gosta de ir no cinema, ninguém chama. Fala que está passando o remake de O Vento Levou, vê se ela não vai. Veja bem, meus irmãos, o que Ruth está dizendo é: a senhora faz parte da minha vida. Lá fora, quem é velho não serve, mas quem está perto de mim e faz parte da minha vida, anda comigo e eu vou cuidar até morrer. Essa jovem senhora chamada Ruth nos ensina a cuidar daqueles que estão no final da vida. Hoje Vanessa pediu oração pela sua avó, tem cuidado da sua avó. Deus honra aqueles que cuidam daqueles que precisam de cuidado da velhice. Isso é importante. Onde a senhora for, eu vou também. E aí, a resposta de Noemi para ela: a tua concunhada está voltando para o seu povo e para os seus deuses, volta também com ela. Veja bem, ela está voltando para o seu povo e para os seus deuses. Quem é a concunhada? Qual é o nome dela? Orfa. Agora, vamos dar uma olhadinha na Orfa. A Orfa era uma nora, nota 10, igual Ruth. Nota 10. Orfa era uma boa esposa, nota 10, igual Ruth. Orfa, ela era amável, igual Ruth. Orfa chora no caminho, igual Ruth. Mas Orfa não tem a fé de Ruth. Como é que a gente sabe disso? O texto diz: a sua concunhada está voltando para o seu povo, para os seus deuses. Compreende? Ela está voltando para servir os deuses moabitas. E aqui, meus irmãos, a gente aprende uma segunda coisa com Ruth: as marcas de uma conversão genuína.
verdadeira. Ela diz o seguinte: o teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. O que significa isso? Uma moabita está dizendo o seguinte: eu não sirvo mais para ser moabita, eu preciso ser enxertada nesse povo de Israel. Você compreende a força disso? Eu não me vejo mais como moabita, o teu povo agora vai ser o meu povo. E detalhe, não é uma questão cultural, o teu povo é o meu povo também, por quê? Porque o teu Deus agora é o meu Deus. Sabe o nome disso? Conversão. Eu não consigo voltar para os deuses moabitas, eu não consigo acompanhar a Orfa. Lembre-se então, que Orfa era amável, era boa esposa, era boa nora, mas não tinha a fé de Ruth. Ruth é uma mulher convertida, compreende? Ela diz: eu não consigo mais servir outros deuses, eu não consigo mais voltar à vida antiga. E ela diz: onde quer que morreres, ali também morrerei e serei sepultada. Que o Senhor me castigue se outra coisa não seja a morte me separe de ti. O que ela disse: eu não quero nem ser enterrada em Moabe, eu não quero que no meu sepultamento os rituais moabitas sejam feitos, eu quero que no meu sepultamento haja um culto ao Deus de Israel, e onde você for sepultada, eu quero meu cadáver do lado do teu. Nome disso, conversão, convicção. Eu não volto para a vida antiga que eu tinha. Por isso não basta ser boa esposa, boa sogra, bom filho, nós precisamos ter fé no Deus de Israel, no Senhor da igreja. Vemos uma mulher convertida, mas a gente aprende com Ruth também, e junto com Malom, que era o seu filho. Você vai ver isso lá no capítulo 4, porque no capítulo 1 não fica claro que Ruth é esposa de Malom, só lá no capítulo 4, você vai ver isso. Ruth e Malom nos ensinam que a fé no Deus verdadeiro torna possível o casamento entre duas culturas tão diferentes, tão opostas. E eu vou explicar por quê. Andresa, minha esposa, tem uma tia que é casada com um estrangeiro. E uma vez estávamos conversando e ela disse: você não imagina o que é viver com um estrangeiro. Que diferença dos gostos, dos sabores, da cultura, dos jeitos. Você compreende? Uma coisa é você achar bonito o sotaque, aprender o idioma, outra coisa é conviver com alguém de outro povo. Agora veja que marido extraordinário é Malom. A mulher é uma moabita, entra na casa de Malom, moabita, e sai da casa de Malom, convertida ao Deus de Israel. Essa mulher não chega a essa conclusão de outra maneira, senão através do casamento que Deus deu a ela. Malom ministra o coração de Ruth sobre o Deus de Israel e lhe conta a história da redenção. Você pega isso no texto? Meus irmãos, isso é lindo na história. As entrelinhas nos mostram que o tempo de casamento foi suficiente para que o Deus de Israel fosse adorado, e Malom pôde dizer como Josué, no capítulo 24, verso 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Ruth no final também vai dizer: eu não vou seguir aos deuses dos meus pais, eu não vou voltar atrás, eu vou seguir também ao Deus de Israel. Eu terei o teu Deus, minha sogra, e onde a senhora for sepultada, eu também serei sepultada. Que poder de Deus revelado através dessa família para salvar a mulher moabita. E como Deus, providencialmente e de forma linda e extraordinária, também agiu para salvar cada um de nós. Não é verdade? Nós que éramos moabitas por aí, que não tínhamos nada a ver com Deus, Deus vai colocando invisivelmente e às vezes visivelmente fatos em nossa história, pessoas diante de nós, para que nós pudéssemos chegar até aqui, salvos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Verso 18, leamos juntos. Quando Noemi viu
que Ruth estava inteiramente decidida a ir com ela, não se opôs mais. Sabe o que é isso? Ruth, você está convertida, minha filha. Eu não tenho o direito de pedir para você ficar em Moabe. A sua concunhada foi servir outros deuses. Gente boa, mas foi servir os deuses de Moabitas. Mas eu não posso pedir a você para ficar, porque a tua convicção me convenceu. Aplicações finais. Primeira, decisões de hoje representam desdobramentos para amanhã. Façamos tudo pedindo a orientação de Deus. Essa é a primeira aplicação para a gente. Toda decisão deve ser regada em oração. Todas as decisões devem ter como carimbo principal a marca de um joelho no chão. Segundo, há perdas que, embora previstas, são extremamente dolorosas. Era previsto que Elimeleque partisse? Sim, era previsto. O homem da casa já tinha certa idade, certamente. Mas foi menos doloroso porque era previsto? Não. Perder um parente idoso é previsto, mas deixa de ser doloroso? Não. Há perdas que são previstas, mas não deixam de ser dolorosas. Contrapartida, há perdas que são imprevistas, mas não são insuperáveis. Por quê? Por causa das misericórdias do Senhor. Era previsto para Noemi perder os 2 filhos? Não. Mas Noemi consegue ficar de pé pela misericórdia do Senhor? Sim. Perdas previstas não deixam de ser dolorosas. As imprevistas não deixam de ser superáveis por causa das misericórdias do Senhor. Quarto lugar, por trás de uma aparente amargura, esconde-se um plano glorioso do Senhor na vida daqueles que o amam. Foi William Cooper que disse que por trás de uma face carrancuda há um sorriso escondido de Deus. E nós vemos isso aqui nesse texto. Quinto lugar, o controle da história não está nas mãos de Satanás, mas está nas mãos do Senhor, o nosso Deus. Nossa vida está debaixo da soberania de Deus. Sexto e último lugar, uma conversão genuína traz ao coração convicções inabaláveis e gera um testemunho irrefutável. Uma convicção inabalável para quem sente e um testemunho irrefutável para quem vê. Eu sinto algo inabalável, as pessoas notam algo irrefutável. Um convertido de fato e de verdade não só sente uma convicção profunda de sua fé, mas também provoca em outros a certeza de que ele é um salvo, convertido, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Que a nossa fé seja como a fé de Ruth. Não volto atrás, seguirei ao Senhor dos Senhores. E que nós enxerguemos, a partir deste primeiro momento da exposição desse livro, o quanto a soberania de Deus pode brilhar na escuridão do nosso sofrimento. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.